A seguir, Programa Painel. Muito boa noite. Estamos começando o programa Painel desta terça-feira, 28 de maio de 2019. E no programa de hoje vamos atualizar as informações sobre as duas principais emergências hospitalares de Passo Fundo que estão com seus atendimentos restritos. Vamos entender por que isso está ocorrendo e como o município está estruturado para o atendimento básico de saúde. Estamos ao vivo pela UPF TV no canal 4 aberto, no 14 da NET. Também estamos ao vivo pela Rádio UPF, em toda a rede da Rádio UPF. E no Facebook, se você quer mandar a sua pergunta ou fazer um comentário, é só acessar a página do Facebook. Programa Painel. Apresentação: Zumara Colucci. E olha, se você tem alguma dúvida, quer mandar a sua opinião e participar do programa de hoje, dessa terça-feira, acesse a página da UPF TV no Facebook ou envie a sua mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp da UPF TV é o 984180186 e o WhatsApp da Rádio UPF é o 984180089. São nossos convidados do programa de hoje, a coordenadora da emergência do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, Luciana Renner, o diretor técnico do Hospital de Clínicas, Dr. Juarez Dalvesco, e também a coordenadora de recuperação à saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, Caroline Gosch. Obrigado pela presença de vocês. Emergência hospitalar, saúde é sempre um tema palpitante porque diz respeito a toda a comunidade. Doutora Luciana, para dar uma atualizada, semana passada a emergência do Hospital São Vicente de Paulo chegou a fechar por uma questão de superlotação. Qual é a realidade hoje? Boa noite. Essa semana nós estamos um pouco melhor. Nós sempre vivemos numa situação de lotação máxima nas emergências, principalmente agora com o início do inverno. Semana passada, então, nós tivemos uma demanda muito grande de pacientes e foi criado um plano, digamos, de estratégia para a segurança dos pacientes. Então, semana passada nós estávamos acima do nosso limite e tivemos que restringir os atendimentos. Essa semana, em 48, 72 horas, nós conseguimos normalizar a situação e hoje nós estamos com a emergência com sua capacidade máxima. São quantos leitos? São 32 leitos adultos. Né? No momento nós temos, nestes 32 leitos, 28 pacientes internados e 18 em observação. Já estamos acima da nossa capacidade, mas não atingimos aquele valor crítico em que é necessário restringir os atendimentos. Quando a gente fala em fechamento da emergência, isso não significa que ela foi fechada, não é? Houve uma restrição maior no atendimento. Como é que funciona a triagem das pessoas que chegam no hospital, na emergência do São Vicente? Então, há mais de 2 anos nós já adotamos um protocolo, que é um protocolo internacional de classificação de risco, que é o protocolo de Manchester. Esse protocolo tem 5 níveis de escalonamento e de gravidade de pacientes. Pacientes vermelhos são pacientes que necessitam, então, de um atendimento imediato e que estão sob risco de vida. E o paciente azul, na verdade, é um paciente que pode aguardar atendimento e que não corre risco de vida. Os pacientes azuis e verdes são de baixa complexidade de acordo com esse protocolo. Então, são os pacientes que não devem estar na emergência. Pacientes amarelos, laranjas e vermelhos são nesse sentido de gravidade, né, da menor para maior, e esses são aqueles que nós mantemos o atendimento mesmo quando restritos os atendimentos. Aí, doutora Luciana, eu já faço uma pergunta que foi encaminhada por um dos nossos telespectadores, ainda no começo da tarde, que quer saber o seguinte: bom, como é que é feita essa triagem? A senhora falou das cores, a pessoa é examinada no momento que chega na emergência, como é que é
fisicamente a triagem? Esse protocolo, então, como eu disse anteriormente, é um protocolo internacional de classificação, ele é um protocolo de classificação de risco. Sim. Ele não é diagnóstico. Então, de acordo com a queixa do paciente, ele é colocado em um algoritmo e, de acordo com o que esse algoritmo solicita, se são verificação de sinais vitais, quais sinais, ele vai parar em determinado momento. Então, ele não é examinado por um médico. Esse protocolo, essa triagem é feita por um enfermeiro que recebeu um treinamento, né, de acordo, existe uma certificação nacional e internacional, então não é qualquer pessoa que está fazendo essa triagem. É um profissional treinado para utilizar essa classificação de risco. Agora, doutor Juarez, o Hospital de Clínicas também está com um atendimento restrito na sua emergência por uma razão que já foi até divulgada aqui pela UPF-TV, que é uma obra de ampliação, não é, da sua emergência. Como é que está esse atendimento desde que iniciou a obra? Qual é o balanço que pode ser feito? Nossa saudação aos ouvintes e também aos espectadores, aos colegas que estão aqui. Nós iniciamos no dia 14 a nossa reforma e ampliação da emergência. A gente até usou aqui mesmo no espaço a expressão de que nós estamos trocando o carro, ou o pneu, com o carro andando, né? E o nosso balanço do dia 14 para cá é que nós estamos com o mesmo número de atendimentos. E aí, Zumar, é importante, né, que a população perceba que, diferente, por exemplo, do que ocorre na capital, hospitais públicos da capital, eles fecham a porta da emergência. Fecham literalmente. Fecha a porta, a pessoa não tem acesso. O que está ocorrendo são restrições no sentido de que a gente mantenha o atendimento daqueles pacientes que realmente devam estar nas nossas unidades de emergência. E essa classificação que a doutora Luciana falou há pouco, e ela bem o disse, ela não é uma classificação aleatória, ela é feita fundamentada em dados científicos por pessoas que foram treinadas para isso, né? Então existe todo um ritual, né, todo um protocolo para dizer quem é azul, quem é verde, quem é amarelo, laranja ou vermelho. E as restrições é porque aquele paciente que não deva estar naquele ambiente, ele indiretamente, ele coloca em risco quem verdadeiramente precisa estar lá. Nós precisamos ter essa dimensão de que aquele paciente que é uma urgência e que é uma emergência, esse merece toda a atenção de uma unidade de emergência, que é diferente de uma unidade de pronto atendimento. E se eu tenho lá pacientes que não deveriam estar, eles colocam em risco aqueles que deveriam. Por quê? Eles ocupam um espaço, tumultuam o ambiente, sobrecarregam os profissionais, os espaços são limitados, então a gente precisa, e já de muito tempo, da compreensão da população de que os serviços de emergência devam ser procurados com critério. Em Passo Fundo acontece ao contrário, não é? Ao invés de procurar a unidade básica para ser encaminhado, de repente, se precisar para uma emergência, as pessoas vão para a emergência. Isso é cultural, doutor Juarez? Sim. O que aconteceu ao longo da história das emergências de Passo Fundo? Elas sempre tiveram uma alta resolutividade e muito mais rápida do que a rede ambulatorial. Então, o paciente, evidentemente, ele descobre rapidamente que se ele for na emergência, ele vai ser atendido mais rápido, exames que ele necessita naquele momento serão realizados ali. E nós precisamos entender uma coisa, né, Zumara, que eu sempre faço a seguinte observação. Qual o serviço de qualquer ordem, público ou privado, em que o demandante chega no seu objetivo a qualquer hora do dia? Eu decido, eu vou ser atendido por um médico na emergência agora. Eu vou. Agora, eu consigo transpor isso
para qualquer outro serviço, para qualquer outra área, pública ou privada, não consigo. Então, esse demandante é ele que diz, eu preciso ser atendido. E ele vai na emergência e ele vai ser atendido. Então, essa demanda que não tem nenhum freio, que não tem nenhum critério estabelecido, ela propicia que aconteça isso. Sim. Agora, Caroline, eu não tenho uma situação de emergência, mas eu preciso de um atendimento, não estou me sentindo bem ou a criança não está se sentindo bem. Como é que faz, como é que procura ou como é que é feito isso na rede municipal de saúde? Bom, boa noite, né? Boa noite, Sumara, obrigada pelo convite. Eu acho que é importante essa fase que nós estamos passando para a gente educar a nossa população em saúde. A gente tem que ter em mente que a nossa porta de entrada do dia a dia de saúde, ele é a unidade básica, né? É as unidades básicas de saúde. Então, hoje, o município vem, nesses últimos 6 anos, buscando a qualificação dessas unidades, né? Seja pela reforma, pela ampliação ou pela construção de novas unidades, que nós fizemos nesse longo tempo. E agora, mais assim, com maior força nesse primeiro semestre, pela contratação de vários profissionais. A gente ampliou o nosso número de atendimentos, o nosso número de médicos contratados no município. A gente tem em torno de 1.000 horas a mais hoje que nós tínhamos no início do ano, né, para poder atender a população na sua demanda, né? Eu acho que é importante a população conhecer a sua unidade de referência, né, saber no seu bairro qual é a unidade que tem, aonde que ela está, qual é o horário de funcionamento, né, para ela criar esse vínculo, para que no dia a dia ela possa acionar esse serviço de saúde e, quando necessário, a gente possa transferir a ela, se ela tiver um caso de urgência, né, com atendimento de qualidade. Mas acho que é importante dizer que as nossas unidades estão abertas. A gente está num processo de educação com os nossos funcionários também, para que a gente possa ter a demanda espontânea, para que eles possam buscar a unidade quando eles precisam. E esse atendimento é feito na hora ou é preciso agendar esse atendimento? Nós trabalhamos com a demanda espontânea nas unidades e com os agendamentos, porque a gente sabe que tem muitos pacientes crônicos, pacientes diabéticos, hipertensos, que eles podem programar o seu atendimento, seja para renovar a receita, seja para fazer a sua consulta de rotina. Então, a gente trabalha nesses 2 módulos, mas o paciente que necessita na hora, a expectativa é que ele chegue e que ele possa receber esse atendimento tendo a sua resolutividade. Bom, a gente tem em Passo Fundo os CAIs e também as unidades básicas. Qual é a diferença de um para o outro? Existe uma classificação? Nós temos em torno de 50 unidades de saúde. Nós temos, então, os 5 CAIs, que eles trabalham com a atenção básica, que nós chamamos, que tem atendimento de clínico, pediatra e ginecologista, e tem atenção especializada, que são algumas especialidades médicas. E a atenção básica, ela funciona como algumas unidades como saúde da família, que é aquelas unidades que tem a população delimitada, que ele tem um número X de população, que é o médico de família, que faz visita domiciliar, tem o agente comunitário de saúde, tem toda a equipe de saúde. Né, e salientando que a saúde coletiva a gente não faz só também com a consulta médica, né? A gente tem todos os profissionais da equipe para poder atender. Bom, a gente vai fazer um intervalinho, mas volta em seguida. Estamos apresentando Programa Painel. Voltamos a apresentar Programa Painel. O atendimento das emergências hospitalares de Passo Fundo na pauta do painel desta noite. Você pode participar do programa pela página da UPF-TV no Facebook ou no WhatsApp, pelo WhatsApp da UPF-TV, que é o 984180186, e o WhatsApp da Rádio UPF, que é o 984180089. E eu tenho mais uma pergunta aqui para a doutora Luciana, que é o seguinte: como é que eu sei que a minha situação é de emergência? Pergunta a Patrícia, que mora no bairro Petrópolis. Eu não vou procurar a emergência porque eu acho que não é, mas como é que eu sei que não é uma emergência? Existe uma definição assim entre urgência e emergência e casos crônicos. Então, a primeira coisa é saber há quanto tempo você está com essa queixa. Se isso é um quadro agudo, e se esse quadro é agudo, é um quadro de dor
é um quadro de febre, uma diarreia, um vômito. Esses quadros, eles precisam de um atendimento tão logo possível, mas não são casos ameaçadores. Casos de emergência é uma parada cardíaca, um infarto, um derrame, um politraumatizado, um acidentado, faqueado, baleado, uma hemorragia grave, são casos que, se não forem atendidos de imediato, né, eles estão alterando os sinais vitais do paciente de uma forma muito aguda. Esses são os casos que têm que estar na emergência. Aquela dor, a enxaqueca, a gastroenterite, a cólica renal, são casos que precisam ser medicados, precisam ser avaliados, mas em um pronto atendimento ou no CAIS ou naquela demanda espontânea das unidades básicas de saúde e não nas emergências. Acha possível que a gente mude essa cultura em Passo Fundo, doutora Luciana? É necessário. Nós estamos trabalhando firme nesse propósito. Há 1 ano a gente vem trabalhando, depois o Hospital de Clínicas também se engajou nisso. É necessário. Se nós não mudarmos a nossa cultura, o nosso entendimento, nós não conseguiremos resolver. E além disso, na emergência, a gente trata o sintoma. O paciente vai lá, a gente acaba tratando o sintoma, mas e a investigação desse problema? A causa, o que levou à prevenção de novos eventos. Então, a população tem que entender que não basta nós tirarmos a dor daquela cólica renal, não basta nós fazermos um medicamento para aquele diabetes que está muito alto. Nós temos que tratar a doença como um todo, senão as pessoas elas vão repetidamente consultar hoje na emergência do Hospital São Vicente, amanhã na emergência do Hospital de Clínicas e volta, e não tem alguém, não tem um profissional, não tem uma rede que vá tratar o seu problema e aquela pessoa de uma forma específica. Então isso não é para judiar do povo, Sim. É pelo contrário, é para oferecer uma saúde de qualidade para ele. Em que situações as pessoas costumam procurar a emergência que não seria um caso de emergência? O que é? São dores de gargantas, diarreias? Quais são os casos mais comuns que aparecem por lá? Imaginários. Eu não consegui dormir e eu estou sem o meu remédio para dormir e eu vou às 3 da manhã, preciso de uma receita. Então, nós temos, inclusive, do ponto de vista epidemiológico, dias, horários, patologias mais frequentes. É impressionante, né? Eu não sei por que as pessoas adoecem mais na segunda-feira, por exemplo. Ah, é? Se a gente pega os gráficos de atendimento, segunda-feira eles sobem. Sobe esse índice. Choveu, o gráfico cai. Feriados. Feriado. Natal e Ano Novo, nós estamos sempre com as emergências vazias. Então, isso significa para nós, com clareza, que nós estamos com excesso de gente que não deveria estar lá. E isso implica, mas vocês não querem atender? Não, nós queremos, para aquela finalidade. Até porque, né, Azumar, os profissionais que estão ali das diversas áreas, eles têm treinamento e formação para um tipo de patologia e para um tipo de atendimento. E não estão preparados para esse atendimento que a doutora acabou de dizer, que precisa daqui a pouco de uma investigação, que precisa avançar, que precisa de acompanhamento. Aquele atendimento, que é um pronto atendimento realizado na emergência, ele se encerra ali. E em boa parte das vezes ele não deveria se encerrar ali. Ele deveria prosseguir na investigação, no acompanhamento desse doente. Então há um duplo prejuízo. Também para os cofres públicos, porque vai gastando um recurso que poderia ser economizado. Agora, vocês falaram no intervalo a questão de números de atendimento. Se tem uma média aí de atendimento das emergências das duas instituições? É assustador. Vamos falar em mensal aí. É assustador. Eu pedi hoje que me dessem alguns números, né? 5.000 atendimentos em janeiro, 4.400 em fevereiro, 4.800 em março, ontem 121 adultos e 48 crianças. É muita coisa, doutor. Eu estou falando de um hospital, que é o Hospital de Clínicas. Provavelmente o São Vicente seja maior, o municipal também, e várias unidades básicas de saúde e CAIS atenderam sob demanda também. Então, alguma coisa não está legal nisso aí. E é importante dizer que desses atendimentos todos, 80% é Passo Fundo.
são pessoas de Passo Fundo, nós temos mapeado, é da cidade e de bairros específicos, né? Alguns bairros, eles vão repetidamente às emergências. E desse total de atendimento, quanto realmente é emergência? 10%, 10%. 15%. Hoje me deram o dado lá que fechou 15% Nós também, de atendimentos. A gente apresentamos até, porque existe um inquérito em andamento no Ministério Público desde 2008. Foi provocado pela nossa instituição esse inquérito. Desde lá nós estamos discutindo a emergência e vários projetos, várias discussões nos diversos governos que passaram nesse período, já são 11 anos, e a gente não conseguiu ainda encontrar uma solução para isso. Ela é cultural, ela é circunstancial. Passo Fundo tem o privilégio, Zulmara, de ter instituições filantrópicas, porque se nós olharmos o cenário do norte do estado, onde tem um hospital público federal, onde tem um hospital público estadual, para uma nação que prometeu oferecer saúde gratuita, universal, integral para todos os seus cidadãos. Nós não temos nada aqui. E nós já temos 30 anos de uma nova Constituição, vamos fazer o ano que vem 30 anos desse sistema público de saúde chamado SUS, que é uma coisa espetacular, né? Ele tem os seus problemas, mas nós não conseguimos nesses 30 anos colocar em prática aquilo que o próprio sistema prevê, que é um sistema que ele é regionalizado, que ele é hierárquico na sua aplicação, que ele tem um sistema de referência e contra-referência, né? A gente tem essa dificuldade aí, né? Então nós estamos patinando. Né? Há algum prejuízo causado para as instituições com esse excesso de atendimento às emergências? Porque isso tudo é SUS, não é? Sim. Mas há as entidades, as instituições de saúde, elas têm algum prejuízo? Tu falas financeiro. de que financeiro, ok. Então, a emergência de qualquer instituição no país inteiro é um saco sem fundo. Porque nós temos, Zulmara, uma coisa interessante. O nosso sistema, veja bem, Ministério da Saúde e Ministério da Educação, eles, na área da saúde, eles trabalham orquestrados. Hoje, os cursos da saúde, que formam profissionais, recursos humanos, ele está interligado com o Ministério da Saúde. Ou seja, todas as diretrizes curriculares para os cursos de formação de recursos humanos em saúde, eles seguem a orientação do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. E todas as diretrizes fazem com que estes profissionais percebam o indivíduo como um todo. Eu tenho que olhar aquele João, aquela Maria que está comigo num todo. Só que o sistema, na hora de remunerar, remunera pelo quê? Não pelo indivíduo. Pelo motivo que levou o indivíduo à doença, independente de quem seja essa pessoa e do que ela tem. Então o sistema é perverso, porque ele teoricamente prega uma coisa e na prática faz outra. Para os atendimentos da emergência, os valores são fixos, independente do consumo. E aí o paciente chega na emergência, bom, para ele, e esta é uma coisa que o paciente precisa observar e precisa reconhecer, o recurso que ele precisar para diagnóstico e para terapêutica, na emergência, ele vai receber. É tomografia e agora? É tomografia e agora. É ressonância? É por isso que talvez procurem, não é? Porque ele tem ali uma resolutividade. Solução, uma resolutividade maior. Perfeito. Agora, no município, qual é o número de atendimentos que o município faz nas suas unidades de saúde? Tem esse número, Caroline? Nós tivemos nos primeiros 4 meses em torno de 59 mil atendimentos. E destes, 25 mil, 27 mil foram apenas consultas clínicas. O restante a gente coloca consulta com pediatra, ginecologia, odontologia. Então a gente tem uma gama de atendimentos muito grande, né? Então a gente sabe que a população procura. Eu acho que o que a gente precisa reforçar é que ela tem que buscar a unidade de saúde como porta de entrada. Hoje o município está preparado para atender a porta de entrada. Todas essas situações que a doutora Luciana falou que não são casos de risco de vida, né? A gente precisa educar a população para que ela
recorra ao serviço de atenção Porque ela básica. resolve ali, ela consegue também resolve. fazer os exames que ela precisa através da unidade. Sim. Agora, tem a questão dos especialistas. Há uma reclamação comum da população que demora muito para marcar um especialista. Os especialistas não são responsabilidade do município, são do Estado. Isso. Na verdade, a responsabilidade nossa é a atenção básica, né? Que é clínico, pediatra e ginecologia. Nós temos contratados pelo município, sim, vários especialistas para dar a demanda numa grande fila. Mas a grande maioria dos especialistas que precisa de procedimento cirúrgico, né, de média e alta complexidade, isso é com o Estado. Agora, há também um problema de marcação de consulta e as pessoas não comparecerem nessa marcação. Também tem um índice preocupante aí, né? Nós temos, assim, em torno de 30% a 35% das pessoas hoje agendam as suas consultas e não comparecem. E não é pela demora, porque são pessoas que a gente avisou durante a semana que tinha sua consulta, confirmaram que iriam, foram na Secretaria de Saúde, inclusive retiraram sua autorização de consulta e não comparecem. Nós temos desde outubro funcionando um sistema interligado de consultas com as emergências, que o paciente sai da emergência com o seu agendamento para no mesmo dia ou no dia posterior numa unidade de saúde perto da sua casa. E também nisso a gente também tem um índice de 20% de faltas. Então as pessoas precisam também reconhecer que no momento que confirma a consulta, precisa ir, né? Ou deixar a vaga para outra pessoa, que a gente pode circular mais essas consultas, porque é um número bem expressivo, 30%, né, de pessoas que faltam. Acho que isso foi um avanço que a gente conseguiu fazer, foi esse paciente da ficha azul e da ficha verde, a gente já ter ele com um agendamento na secretaria, só que nós ainda encontramos na população resistência para isso. Então é importante, esse canal é importante, que a gente mostre que isso está amarrado, está ajustado e que aquele agendamento que é feito na emergência, ele vai ser atendido. Agora, nós temos aí... Essa experiência vem desde quando? De outubro. De outubro. Novembro, 15 de novembro nós começamos a para nós um pouquinho mais tarde, mas foi no final do ano. Que não é urgência nem emergência, daí já fica agendado para uma unidade básica. No momento que a gente faz aquela triagem e a gente... Nem todos os pacientes são realizados o teleagendamento, senão a gente está cortando um caminho que a Secretaria de Saúde preconiza, né? O certo é ir primeiro na unidade básica. Mas alguns casos que a gente vê que necessita de um atendimento um pouquinho mais agilizado, nós fazemos, as duas emergências fazem. Então, ajuda a população de uma outra forma também, né? Tá certo. Bom, a gente teria aqui mais assunto para mais tempo, mas infelizmente o programa está encerrando. Agradeço a presença de vocês. Agradecemos também pela sua companhia. O programa reprisa nesta quarta-feira às 11 da noite e na quinta-feira às 10 da noite. Você também pode rever o painel no canal do YouTube da UPF TV. Até a próxima semana.